As paz, irmãos. Boa noite. Quem está animado aqui? Feliz, encantado. Que testemunho. Quem recebeu essa palavra da pastora Cleo? Que testemunho de vida. Às vezes as pessoas têm vergonha de compartilhar. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês: o nosso testemunho edifica. É resultado da palavra, de nossas crenças, daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Para muitos em uma área não é nada, mas para as pessoas que estão passando, só elas sabem. Então agarra isso, amém? Amém? Vocês estão animados mesmos? Então vamos para a palavra de Deus. Já que Cleo começou aqui, eu vou pegar um texto aqui. Vamos para Marcos capítulo número 7. Ontem eu estava pregando num acampamento jovem da Lagoinha, aqui em Recife. E eu vi ali tantos sinais, tantos milagres. Pessoas nem às vezes só se aproximavam e já recebia a cura. E o Senhor disse uma coisa para mim: já percebeu que quando você prega fora, a quantidade de milagres, das coisas que acontecem? E aí o Senhor falou comigo: porque na verdade a gente, por estar todo dia aqui, a gente torna aquilo comum. Amém? Só que a gente precisa se apaixonar e se empolgar mais pela vida. Porque se você perder a sua empolgação pelo futuro, você deixou de existir. Você deixou de viver. Está só existindo, que diga. Existir é uma coisa, viver é outra. Existir é uma coisa, viver é outra. E pensando nisso, eu disse: meu Deus, como é interessante. A gente vai dizer: não, mas é a rotina, é isso, é aquilo. Uma vez um grande jogador de futebol americano foi entrevistado. Ele, um cara muito rico, muito milionário. E disseram para ele: sua vida deve ser radical, deve ser maravilhosa, você joga. Ele disse: não é assim. Nossa rotina também é bem difícil. Pega avião, pega ônibus, passamos momentos longe da família, toda uma alimentação regrada por causa dos treinos. Então ele falando: mas o que nos empolga é que a gente não deixa que a rotina nos tire o prazer de viver. Porque tudo na vida vira uma rotina. De repente você tem um filho e você está empolgado porque é o seu primeiro filho. Quando fica adolescente, você começa a reclamar dele. Aquilo que você tanto esperava, agora você perde a empolgação. Então muitos de nós é assim: a gente deixa que a rotina roube da gente aquilo que é de melhor. Estar vivo é uma dádiva, é um presente. E viver é melhor ainda. E Deus não quer que você só esteja vivo, Deus quer que você viva abundantemente. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. E esse povo, com essa nova aliança, com o Espírito de Deus em nós, precisamos estar apaixonados e empolgados pela vida. Mas muitas vezes estamos abafados por nossa realidade externa, circunstâncias, situações que vêm de contra nós. Mas o nosso mundo externo é moldado pelo nosso mundo interno. Amém? Temos o Senhor. Quem tem o Senhor aqui? Quando Deus está com alguém, espera-se que o impossível se curve. Quando Deus está com alguém, espera-se que o impossível se curve. Se Deus é por nós, quem será? Essa semana uma pessoa chegou para mim e disse: uma pessoa falou isso de você. Eu disse: bota mais um na minha fila. E são mentiras tão extravagantes que você faz: uau! Você, meu Deus, sabe como alguém tem a capacidade de inventar uma coisa dessa? Mas você não propaga isso. Sabe, você está no lugar certo. Ninguém pode te matar, ninguém pode te ferir quando você entende quem você é. Jesus disse: a minha vida ninguém vai tirar, eu a dou. Ninguém tinha essa capacidade de tirar a vida dele. Ele disse: eu a dou, eu vou entregá-la, mas tirar? Nananina não. Amém? Então quero ver um povo vivo aqui essa noite. Sei que algumas pessoas estão de férias e de férias da igreja. Mas nós estamos aqui vivos. Levanta a mão para cima e diga: se eu estou vivo e respirando, é sinal que eu ainda posso me tornar tudo aquilo que Deus me criou para ser. Você está empolgado com isso? Ei, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei de um Deus de reviravoltas. Eu sei de um Deus que torna a vida apaixonante, empolgante, que faz você passar pelo fogo sem cheiro de fumaça, nem queima suas vestes,
Só as cordas que te prendem. Essa coisa que você está passando só vai quebrar aquilo que tenta te amarrar, porque você vai sair mais forte e melhor do que entrou. Todos os lugares e coisas que você entra com Deus, você sai melhor. Só que crescimento dói, e você nasceu para crescer. Crescimento é algo desconfortável. A gente está pregando o ano do crescimento. A gente acha que crescimento vem por osmose, e não vem. Precisamos ser espiritualmente intencionais. Diga, intencional. Ou você acorda e deixa que a vida e o dia determine como você vai viver. Esse é o problema. Se a gente não gerenciar nossos pensamentos, você vai ser governado por pensamentos errados. Vamos para a palavra. Marcos capítulo 7. A gente diz, sabemos que não podemos fazer nada sem Deus, mas o nosso problema é que a gente não faz tudo com Ele. Aí você diz, eu vou emagrecer, vai. Às vezes por trás dessa coisa tem crenças, coisas que estão lá no fundo, só que Jesus vai na raiz mais profunda. A palavra de Deus é viva e eficaz. Às vezes você tentou no esforço e não conseguiu ver uma palavra do Espírito, pum, gera força, poder e fé em você, e você consegue. Amém? Alguns são disciplinados demais, eu louvo a Deus por essas pessoas. Outras pessoas vão precisar da ajuda do Espírito, sim. Tem pessoas que já são disciplinadas por vida, são pessoas altamente organizadas, disciplinadas, é mais fácil. Mas tem pessoas que são bagunceiras, indisciplinadas, não gostam de rotinas. Mas na verdade, tudo na verdade é uma escolha. Escolher não cuidar da saúde é uma escolha também, e você vai sofrer com isso. O esforço que muitas vezes, ou a disciplina que você tem para ir para uma academia, ou fazer uma dieta, uma caminhada, ou seja ela o que for, o preço que você paga por não fazer isso é muito mais caro. Então, é melhor estar saudável, é melhor estar bem. Amém? Glória a Deus. Na nossa jornada da fé, a mente renovada, ela faz parte disso. Não é um dia, não é um culto. Diga, é uma jornada. Marcos capítulo de número 7. Eu quero começar aqui hoje. Marcos capítulo 7. Eu vou começar do verso... Vamos começar do 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar, ou seja, comem sem lavar as mãos. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Eu vou ler em outra tradução. Assim, verso 13 do capítulo 7. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus, por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira, procedeis em relação aos vários outros assuntos. Sabe, a palavra de Deus, ela não perde o seu poder. Aqui a palavra invalidar é
perder o acesso, perder o contato, fazer com que a palavra de Deus não funcione. Embora a palavra de Deus tenha poder, eles não tinham acesso a ela. Ela estava sendo pregada, ela tem poder, ela pode transformar, mas por causa da tradição, eles anulavam a palavra. Ou seja, a palavra não tinha sua eficácia sobre a vida deles. Que coisa forte. Já imaginou, a gente passa o ano todo aqui pregando, ensinando essa mensagem da nova aliança. Que palavra poderosa é a palavra de Deus. E as pessoas estão ouvindo a palavra, seja por meio da transmissão, seja aqui sentados, presentes por causa da unção coletiva. Eu gosto desse contato físico. A Sunamita, quando o filho dela morreu, ela jogou ou colocou ele na cama do homem de Deus. O contato com a unção. Amém? E o que é interessante é você se expor à palavra, ter o contato com a unção. Embora a unção ela vai tocar aqui nas vias sonoras e ultrapassa paredes, alguém lá no Japão ouvindo a palavra agora pode receber. Não tem distância. O Senhor, o Deus, Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Só que muitas vezes a gente está ouvindo, estamos anulando aquilo. E essas tradições são paradigmas, programações mentais que foram construídos na vida dos fariseus. Eles não conseguiam enxergar a verdade. Estavam tão programados para a religião, tão programados para aquele sistema, que eles não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo, ou falando, o próprio Deus ali encarnado. Milagres que, sabe, qualquer ser humano que visse alguém sem a bola dos olhos, sem um globo ocular, sem olhos, só aquele buraco no rosto, tinha cura que Jesus manifestava, que aparecia os olhos na pessoa. Lepra, coisas extraordinárias que a ciência se a ciência de hoje, com toda a tecnologia que tem, não consegue fazer alguém ser curado de câncer, um câncer no estágio terminal. Jesus fez coisas extraordinárias, pessoas sendo ressuscitadas, tiradas da morte, depois de 4 dias, já cheirando mal, podre, fedendo. Já imaginou um negócio desse? E aquelas pessoas não conseguiam enxergar isso, por causa de uma programação religiosa. Eles tinham uma rotina religiosa. Não conhecia o Espírito Santo. A lei mosaica foi dada para ser guardada. A nova aliança foi dada para nos guardar. Há uma diferença enorme nisso, entre a vida no Espírito e a vida na carne. Quando a Bíblia fala de uma vida cheia de regras, é o que a lei promove, mas ela cega. Mas quando vem a vida da nova aliança, é uma vida pelo Espírito, onde nós vamos agora usar a força do Espírito para tudo. A pastora Cléo estava falando que ela perdeu 20 quilos. E eu não sei vocês, mas isso é motivo da gente celebrar Jesus aqui essa noite. Sem precisar fazer uma redução de estômago. Uma cirurgia bariátrica. Quem está comigo? Para você pode não ser nada, mas para quem passa, é tudo. Só que como a gente reage às circunstâncias, determina aquilo que a gente acredita. Amém? Então vamos lá. Efésios capítulo 6 nos dá uma imagem, uma metáfora de uma armadura. Paulo diz, revestíveis do Senhor e do seu poder e da sua força, para que no dia mau você fique firme, e depois de ter feito a vontade de Deus, continue inabalável. Então a gente precisa aprender a ministrar nós mesmos. Ninguém cresce por osmose. A gente precisa ser intencional. As pessoas não desenvolvem só porque, irmão, deixa eu te dizer, no Espírito você já é um com Jesus. Você é pleno e é perfeito. Mas nós temos uma mentalidade que precisa ser transformada todos os dias. Então, se eu estou em um reino que eu não compreendo esse reino, e eu não medito, escuto, leio a palavra, se eu não consigo ler livros, se eu não consigo aprender, sabe quantas pessoas estão em apuros, passando dificuldades, essas pessoas não querem nem ler, nem aprender algo sobre aquilo? Quer aprender a lidar com dificuldade? Comece a liderar. Abra uma empresa, ou vá liderar, ou tenha um negócio. E aí você vai ver como você cresce. Deixe de ser CLT e vai abrir uma empresa. Ou vai ser pastor de uma igreja. Deixa quieto. É importante identificar as mentiras que vêm até nós, porque o inimigo vai lançar flechas. A Bíblia diz que são dados inflamados. Mas também é importante reconhecer a verdade, para arrancar essas mentiras e substituí-las com a verdade. Amém? Paulo fala isso em Filipenses 4, sobre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente medita.
O que acontece com as mentiras que vêm do inimigo é que elas guerreiam contra a nossa identidade em Cristo. Todo ataque do inimigo é contra a identidade da gente em Cristo. A Bíblia diz que Deus criou um mundo abençoado, cheio de tudo, e colocou Adão, um jardim. E o que foi a mensagem da serpente? Deus não quer, foi assim que Deus disse que você não pode comer de nada? Foi assim que Deus disse? Não, ele estava tentando mostrar a Deus como mesquinho. E a gente tem muita crença que acha que tem que sofrer, passar um monte de coisa ruim para Deus nos abençoar e fazer alguma coisa. Não, Deus já nos abençoou em Cristo Jesus. A gente precisa entender que nós não estamos tentando ser curados. Nós acreditamos que já fomos curados e aí podemos receber a nossa vitória. Quem está comigo? Então o inimigo vai guerrear contra a sua identidade. Ele vai usar mentiras. Vai tentar nos entreter com mentiras. Só que o diabo não pode vencer Deus. Nem tem poder sobre o Senhor. E o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar anular a palavra de Deus, a palavra que você recebe. Vamos ver Romanos capítulo 2, verso 2. Tem algo mais poderoso que a palavra de Deus aqui? Quem acha que tem? Tudo que existe veio da palavra de Deus. E como que os fariseus anularam a palavra? A eficácia da palavra. A palavra continuou sendo poderosa, mas tornou-se sem efeito. Você quer viver uma vida na igreja, se relacionando com Jesus, onde a palavra dele não tem efeito algum sobre você? Olha o que a nossa mentalidade religiosa pode fazer. Romanos capítulo 12, verso 2, diz o quê? Deixa eu ler isso para vocês. Toda mentira é para minar nossa posição em Cristo. O inimigo vai usar mentiras. Nem sempre é a realidade, mas pensamentos que vão vir para você. Então Romanos 12, 2 diz: transformai-vos e não vos conformeis com esse mundo. Não é o físico, é um sistema, uma ideologia, uma programação que eu e você recebe. Irmãos, todos nós fomos programados a pensar de forma negativa. Eu vim essa semana no trânsito e eu disse: que trânsito é esse? Quase meia hora para chegar, para passar aqueles, o Morada da Paz. E tinha um acidente que não era nem na pista que a gente estava, era na pista dos ônibus, porque as pessoas param para ver. Eu não tenho condições de assistir um jornal desse de 1h da tarde que passa aqui, pelo menos em Pernambuco, né? Durma com uma bronca dessa, só coisa desse tipo. Ninguém dorme, só sangue, só coisa ruim, só notícia ruim. Tem como? Não. Deus falou uma coisa comigo hoje: a gente precisa proteger nossa imaginação. Se a gente não proteger nossa imaginação, o inimigo vai levar ela para onde ele quer. Porque o cérebro humano, ele não sabe distinguir o que é verdade e o que não é verdade. Quando você imagina algo, isso já se torna realidade para o seu cérebro. Veja como isso é forte. Por isso que Jesus disse: se alguém desejar em seu coração uma outra pessoa, uma mulher, já cometeu adultério com ela. Pela lei mosaica, se você ficar aí Jesus vem explicando que o padrão perfeito da lei é imaginar. Porque ao imaginar, você forma aquilo no seu coração. A imaginação tem tanto poder que a palavra para formado ali em Gênesis capítulo 2, verso 5, verso 7, quando formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, a palavra formado em hebraico é imaginar. A mesma palavra para Gênesis capítulo 6, quando Deus fala do juízo que viria sobre o mundo por conta da rebeldia do coração das pessoas. Ele diz: o coração é mau e tudo que procede da imaginação do coração dos homens é mau. Aquela palavra imaginação é a mesma da palavra formado. Que coisa interessante. Como Deus formou o homem do pó da terra? Antes de formar, ele imaginou. Um arquiteto, ele não consegue construir uma planta sem imaginar. Ele tem que ter a ideia, ele visualiza aquilo para depois fazer. Antes de Deus criar tudo, como é que ele criou? Deus criou dizendo: não, Deus criou primeiro imaginando. Depois ele fala. Você não pode chamar a existência aquilo que não existe se você não vê aquela coisa. Ele estava conectado com aquilo que estava criando. Só que a gente foi programado para pensar de forma errada, para ser negativo. Você abre uma empresa e os negócios não vão bem, a primeira coisa que vem na sua imaginação é o quê? Não vou conseguir pagar as contas, eu tenho isso, eu tenho boleto, eu tenho funcionários, eu não vou conseguir pagar a folha. E aí vem um monte de pensamento, de imaginação, e você começa a viver essa coisa. E aí a fé vibra isso no seu coração. E o que você libera é a fé para a coisa errada.
Por isso que você pode passar o dia todo, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, mas você não tem um fundamento para a confissão, uma crença que a sustente, e essa confissão é inútil. A Bíblia diz em Marcos 11:24, tudo aquilo que vocês, quando orardes, creiam que já receberam aquilo que pediram. Se a gente realmente cresce naquilo que pediu, ou naquilo que a gente orou, a gente nem orava mais, nem ficava preocupado. Você fica preocupado porque você ainda está no controle. Você não aprendeu a soltar. Soltar é a coisa mais difícil, gente, porque vivemos em um mundo que a gente sempre está no controle. Dentro da gente há uma relutância para confiar, para realmente deixar na mão de Deus. Só que o que é interessante é que a gente foi construído para ser negativo. Olha, sempre a maioria é negativa. O povo de Israel vai entrar na terra prometida. 10 espias têm um relatório negativo e 2 têm um relatório de fé. Mas veja que coisa interessante, Josué e Caleb foram construídos pelos milagres. Aquele mesmo povo viu o maná, viu a carne, viu a água da rocha, viu a nuvem que guiava eles e ainda fazia sombra, viu Deus sendo zeloso e cuidadoso com o seu povo o tempo inteiro. Mas a dureza de coração era tão grande por causa da incredulidade, que eles não se permitiam acreditar mais em Deus. Havia uma dureza no coração deles. Eles não eram gratos, eram ingratos, porque a incredulidade gera a autoconfiança, o autocontrole, e gera reclamação. A reclamação, a murmuração vem da incredulidade. Mas a gratidão é algo que se aprende também, é construído na gente. Olha o que Josué e Caleb diz. Josué e Caleb nunca disse que era difícil, nunca disse que os gigantes eram grandes. Eles só disseram assim: a gente vai devorá-los como quem está comendo pão. Se a sua mentalidade não for construída para a fé, porque vamos lá, para a gente entender Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo. Nós fomos criados em um mundo e aprendemos todos os padrões da terra, de um mundo decaído. A nossa forma de enxergar amor, a nossa forma de enxergar relacionamento, a nossa forma de enxergar dinheiro, a nossa forma de enxergar a vida foi construída, a gente aprendeu, gente. E porque aprendemos, isso trouxe limitações para a gente. Mas agora nós temos de novo, temos uma vida infinita em nós. Temos novas realidades agora para viver. E por que não vivemos? Porque ainda não experimentamos. Porque as coisas não estão se manifestando. Porque não aprendemos a conceber em Deus. Se essa é a vontade de Deus. Deus não é mesquinho. Quando criou Adão, colocou ele num lugar abundante. Só tinha uma única árvore que ele não poderia comer, mas tinham milhares que ele poderia desfrutar. E ele nem precisava daquela árvore. Foi a serpente que colocou desejo nele, por algo que não era gostoso, mas ele viu como bom. A imaginação é algo tão profundo, tão incrível, que Satanás conseguiu chegar em Eva e dizer assim: antes de comer, a Bíblia diz que e viu Eva, que a árvore era boa e desejava, para dar entender. Que coisa, como é que ela sabia se era boa se não provou? Na imaginação, ela já estava provada. Você não vive o que merece, você vive o que acredita. Podemos culpar pai, mãe, gato, sapato, cachorro, mas a vida que estamos vivendo, precisamos ser responsáveis com relação à nossa fé. Eu não estou dizendo que o que alguém fez realmente não foi legal. Eu sei que existem situações que a pessoa causa, e nós não somos responsáveis pelo que essas pessoas causam. Mas como eu reajo ao que a pessoa está causando é minha responsabilidade. Guardar o meu coração é minha responsabilidade. Amém? Porque eu não posso controlar tudo que está à minha volta, mas eu controlo para onde eu olho. Eu controlo minha reação. Só que muitas vezes, por que não controlo minha reação? Porque eu já fui criado em um padrão, muitas vezes de rejeição. Cléo disse: eu não estava me alimentando, eu estava comendo minhas emoções. Por sofrer por causa da realidade externa e não enxergar que há crenças erradas no nosso coração, a gente com tanta cegueira, com tanto padrão, com tanto, sabe, os fariseus estavam vendo, gente, e não conseguiam enxergar, ouviam e não conseguiam ouvir. Que coisa séria. A Bíblia diz que os discípulos tinham tanta dureza do coração, que Jesus multiplicou o pão para comer 5.000 homens. O milagre, o cheiro do pão ainda estava nas narinas deles. E a Bíblia diz que quando entrou no barco para ir para outra margem, disse para eles: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e tenham cuidado com o fermento de Herodes. Ele estava falando do espírito religioso e do espírito humanista. Então, quando ele diz isso, ele pensava que era sobre o pão. E ele disse: eita, nem trouxemos pão.
Jesus não está falando de pão. Jesus disse: ei, peraí, se o problema de vocês é pão, olha o que eu fiz há horas atrás. Olha o tipo de crença, olha o tipo de mentalidade. O problema de vocês é pão. Não, gente, vocês estão preocupados com pão. Pelo amor de Deus, olha o que eu fiz quase agora. E a Bíblia diz por causa da dureza do coração. Satanás sabe que é do coração que procede as saídas da vida. Então ele vai trabalhar na tua imaginação, naquilo que você pensa, para destruir sua fé. Porque a fé funciona quando ela sai do coração. Se fala muito sobre confissão de fé, mas antes de falar, vem o crer com o coração. E é lá que está a origem. Quando o coração está alinhado, o que vai sair é a fonte do que sai. Jesus disse: a boca fala, do coração está cheio. Então, eu não me preocupo tanto com a confissão, me preocupo mais com o coração. Porque se o coração estiver alinhado, a confissão vai ser alinhada. A confissão é importante, mas é resultado de um coração alinhado. Amém. Então, quando Deus está com você, espera-se que o impossível se curve. 10 espias só falaram negativo. O povo está diante de Golias. Davi nunca disse que Golias era grande. Por quê? Por causa das crenças. Então Romanos 12:2, Paulo diz: transforme-se pela renovação do vosso. Seus pensamentos são expressões ou da sua fé, ou das crenças erradas que você tem. E muitas vezes são imagens que a gente nem vem da gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando algo de ruim acontece, vão vir imagens e imaginações que não vêm de Deus, nem vêm da gente mesmo. E a gente precisa aprender a controlar, sabe, a proteger nossa imaginação. Quando Abraão, já ficando velho, começou a indagar o Senhor e disse: ó, é Eliezer que vai ficar como meu herdeiro, o meu servo. E Deus tinha dito o que para Abraão? Que ele teria uma descendência como a areia do mar, que ele seria pai de nações, que Deus o abençoou. Mas em determinado ponto Deus sabia que Abraão ia começar a olhar para si mesmo e ia dizer: eu estou ficando velho. Olha a imagem que ele tem de velho, de Sara estéril, e essa coisa não ia funcionar. Então o que é que Deus faz? Olha, sai da tua tenda e olha para as estrelas do céu. O que é que você pode ver? Conta, não posso contar. É aí onde eu quero ter os olhos e a tua imaginação. Tem algo físico para imaginar, para bloquear. Porque se Deus não faz isso, com certeza, gente, ele ia passar o dia inteiro imaginando a coisa errada. Então agora ele tem algo para imaginar. Tem algo real. E nós temos melhor do que as estrelas. Diga: eu tenho a palavra de Deus. Que tal meditar naquilo que Deus diz sobre você? Amém? Eu sei que quando a coisa já está difícil, no problema é mais difícil de pensar e de corrigir esses pensamentos. E é por isso que nos dias bons você já deve ser consciente, ser intencional, uma vida espiritual mais intencional. Porque se Deus já nos deu tudo, sabe, era para muitos de nós estar aqui, não só semeando no reino, mas ajudando pessoas a prosperar. Não só com dinheiro, mas com instruções, fazendo com que pessoas cresçam, se desenvolvam. E muitas vezes a gente recebe uma crítica e a gente se bloqueia. Por quê? Porque os bloqueios não tem nada a ver com a crítica, tem a ver com crença de rejeição que temos, e a gente não quer assumir essa coisa. Mas a gente não cresce no conforto, a gente cresce no desconforto. Eu vi alguém colocar hoje: crescimento, a gente pensa que vai ser fácil, não, é desconfortável mesmo. Porque vai mexer com áreas da nossa vida que a gente não quer que mexa. Ela teve que parar de comer algumas coisas que parecem ser gostosas, que não é. Foi o paladar treinado para aquilo que é errado. Porque se um pai e uma mãe soubesse que o açúcar faz tão mal para a saúde, jamais pegaria um pirulito e daria uma criança de 2 anos de idade para chupar. Ou então um celular para ela ficar na tela para se distrair enquanto ela faz os afazeres. Que destruição. Eu vejo vídeos na internet, crianças chorando por causa do celular que tiram delas, gritando. Elas não sabem, gente, o que estão fazendo. Como pais, nós é que temos o controle sobre nossos filhos. A responsabilidade de educá-los no caminho que devem andar, e não enchê-los de distrações que só vão destruir a mente. Eu nunca vi uma geração em uma época de tantas doenças psicossomáticas. E eu não vou mentir, até nós estamos viciados nessa coisa. Tenta ficar sem o celular. Ninguém aqui deixa o celular descarregar. E por que você deixa a sua fé descarregar?
celular tem 5%, eu garanto a você que você já anda com o celular. Eu já ando com o carregador no carro. Eu nem espero chegar em 30. O meu, quando chega em 30, pifa. A gente não deixa a bateria do celular descarregar, mas a gente deixa a nossa mente sem ser renovada. Que coisa louca. Tem algo estranho. E não tem nada a ver com Deus. Tem alguém comigo? Eu conheço pessoas que vivem protegendo sua autoestima. Qualquer correção é uma ameaça para sua autoestima. Por quê? Lembra de Davi e Saul? O que foi que Saul fez? Saul não queria ser rejeitado, então ele preferia, por causa do problema de rejeição que ele tinha, a aprovação dos homens. Ele rejeitou a vontade de Deus e só buscou a aprovação das pessoas. Como foi o fim desse homem? Davi não. Ainda que todo mundo ficasse contra ele, mas ele preferia fazer a vontade de Deus. Amém? E as mulheres começaram a cantar: Saul matou 1000, Davi matou? Matou quem? Qualquer líder seguro em sua própria identidade é encorajado pelo sucesso daquele que está abaixo dele. O maior sucesso de um líder não é o sucesso pessoal dele, são as pessoas que estão abaixo dele crescendo e se desenvolvendo. Permitir que as pessoas que estão à nossa volta cresçam e se desenvolvam é realmente sucesso. Tem alguém comigo? Nossos pensamentos são expressões de uma fé autêntica ou de crenças erradas que temos. Isso é muito sério. A gente precisa entender o que é metamorfose de verdade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 8, verso 18. Lucas capítulo 8, verso 18. Portanto, preste atenção em como você ouve, pois a quem tem, mais lhe será dado, e quem não tem, até o que parece ter, lhe será. A palavra ter aqui, em grego, é possuir ativamente. Todos nós temos uma herança em Cristo. Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão para eu ver. Diga: eu sou herdeiro de Deus. Então, todo aquele que nasceu de novo já é filho de Deus e herdeiro de Deus. Se você fosse filho de Bill Gates, como você se comportaria? Se tirassem toda a fortuna de Bill Gates, ele conseguiria ser pobre? Não, porque a prosperidade dele não está no dinheiro, está na mentalidade que tem. Tem alguém comigo? Então vamos lá. Portanto, preste atenção em como você ouve a palavra. O segredo está aqui: quem tem, ou seja, quando você entende quem é em Cristo e possui o que lhe pertence, mais você vai manifestar e vai ter. Mas aquele que não possui, aquele que não sabe que tem, ou que não acredita que tem, por isso que Marcos 11:24 diz: tudo que vocês perdido em oração, creiam que já. Se você crê que já tem, que já é seu, o que é que vai acontecer? Vai ter mais. Mas se você não acredita que tem, o que é que vai acontecer? Até o que tem lhe será tirado, porque o que lhe pertence não vai se manifestar, está sendo roubado. Isso é sério. Tem alguém comigo? Aleluia. Abre tua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. A gente não pode receber aquilo que a gente não acredita. Cléo teve que acreditar. Tem alguém comigo? Gênesis capítulo 26, verso 1.
A gente precisa seguir os caminhos do Senhor. Quando Paulo diz, não vos conformeis com o mundo, o caminho do mundo, os padrões do mundo, não se compara com os caminhos do Senhor. Parece ser lucrativo, parece ser ganho rápido, mas não se compara. A prosperidade que vem de Deus não causa dano, nem dor, nem estresse e fadiga. É diferente. Não faz você ficar acabado e destruído. Houve uma fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaac foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Verso de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Verso 3. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Irmãos, vamos lá. Quem entende aqui que tem a bênção de Abraão sobre a sua vida? Você sabia que você é um herdeiro de Abraão? A Bíblia chama a gente de herdeiros de Abraão. E o que é a bênção de Abraão? A gente vai ver isso nítido na vida de Isaac. Você precisa estar consciente disso, da sua identidade, daquilo que Deus fez em Cristo, para você, como alguém que é consciente ou intencional espiritualmente, vai viver sua vida, porque senão vem as notícias ruins e você sucumbe por causa delas. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Paulo está falando de uma resposta de fé diante das adversidades, mas a vida de Paulo foi construída no reino. Então ele diz: se Deus é por nós, quando Deus anda com você, espera-se que o impossível se curve. Alguém que entende isso, alguém que sabe o que é Deus com ele, não vai baixar a cabeça, não vai viver por osmose, não vai viver uma vida de derrota e de vítima. É alguém que entende que é mais do que vencedor. E a resposta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E esse cara começa a narrar uma vida: nem morte, nem altura, nem peste, nem fome, nem nudez, tudo aquilo que causa em nós dor, sofrimento ou angústia. Paulo dizendo: essas coisas não são nada comparado ao amor de Deus que está em Cristo Jesus. Onde devemos habitar quando não há resposta, quando eu não entendo o que está acontecendo? Habitar no amor de Deus. Mas nem sempre o amor de Deus é compreendido por aquilo que Ele faz. Às vezes é por aquilo que Ele não fez ainda. Alguém pode levantar a mão e dizer: Deus está trabalhando nos bastidores. Ele disse: eu vou te abençoar, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas, como confirmarei o juramento que tenho jurado ao teu pai Abraão. Ei, você é um herdeiro dessa promessa. Veio para você porque você é filho. Ninguém aqui se esforçou para ser abençoado com as bênçãos de Abraão. Tudo isso vem por causa da justiça pela fé. Quem nasceu de novo aqui? Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Essa justiça é pela fé. Amém? A nova aliança exige fé. A lei exigia obras do homem pecador. A nova aliança exige fé. A moeda do céu é fé. Mas agora já fomos justificados. E isso chegou até nós por causa de Jesus. É isso que Paulo diz em Gálatas 3:13. Foi Cristo quem nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Irmão, deixa eu te dizer, quando essa revelação for plena em nossa vida, nenhuma maldição pode ficar em nossa casa, em nossa família, em nosso corpo, em nossas finanças, em nada. Ontem uma jovem que teve um acidente, ela tinha partes da coluna fraturada, e ela sente muitas dores. Na hora que ela recebeu a cura, ela começou a chorar, a se alegrar. Pessoas que não podiam mexer, pessoas... Sabe, eu conto essas coisas porque às vezes a gente está diante de uma palavra, mas anulamos o poder dela. Os fariseus por causa da tradição. E nós? Programações mentais que já determinam como você vai viver. E todo dia você acorda e dorme a mesma coisa. Deus quer mudar a tua mente. Deus quer mudar a maneira como você pensa. E isso vem através da sua palavra, ou de direções que virão, às vezes até para ler um livro. Existem pessoas que já alcançaram sucesso em áreas, e Deus levantou essas pessoas para ser bênção na vida de outras pessoas. Você só deixa de crescer quando deixa de aprender. Vamos lá, vamos fechar. Então Deus disse para Isaac que ia ser com ele, e mandou ele ficar onde? Em Gerar. Só que havia uma fome, uma seca. Eu pedi até para Danilo deixar uma imagem aí no computador, não sei se ficou não, né? Bota uma imagem aí para mim, por favor, na tela. Vamos ler Gálatas 3:29, por favor, porque eu quero você consciente disso. Acordar toda manhã, gente, consciente que eu sou um herdeiro de Deus.
Tem coisas que não vai ser pelo esforço. Quanto mais você esforça atrás de dinheiro, mais ele foge de você. Mas quando você entende quem é a sua identidade, o reino responde à identidade, não à falta, não à mentalidade de escassez. Quando sua oração vem de uma mentalidade de escassez, os céus não respondem a isso. Os céus respondem a filhos. Jesus, em determinadas situações, ou declarava a palavra, ou só agradecia: Pai, obrigado. Porque ele já via a coisa resolvida. Ele não ia tentar para ver se ia dar certo. Ele via resolvido. Antes de ir orar para Lázaro, antes de ir lá em Lázaro, ele disse a seus discípulos: está dormindo. Olha a crença dele: está dormindo. Mas Senhor, se está dormindo, vamos acordar. Não, peraí, ele está morto mesmo. Porque a mentalidade dos caras era tão natural que ele dizia: ele está morto. Mas a gente vai acordar desse sono. Porque essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Não importa o que virá sobre a tua vida, se você vive pela fé, pode ter certeza de uma coisa: até o que é ruim vai virar bom. Tudo quando chega em você por causa de Jesus começa a se transformar. Serve de aprendizado. Até seus erros vai servir de aprendizado, contanto que você não fique no chão. Olha para isso aqui, está vendo essa terra? Era assim que estava a terra. Isaac estava fugindo disso. E para onde é que ele ia? Egito. No Egito tem o rio Nilo, facilidade, um rio que não seca. Então vamos para o Nilo, porque lá vai ter fonte de água. No natural a gente tem uma tendência de criar nossos próprios caminhos, de criar, porque nossa mente já está programada. O que é mais fácil? Para sair disso, como eu vou fazer? Então a gente cria meios, ao invés de parar para ouvir o Senhor. Você percebe que a vida de Davi, do começo ao fim, foi ouvindo Deus. Quando não era rei, quando não matou gigante, mas urso e leão, já foi ouvindo o Senhor, ministrando a si mesmo. Davi quebrou todo o sistema de adoração que existia, porque o sistema de adoração da lei mosaica, aqueles rituais de matança de animal, de derramamento de sangue, pensa numa bagaceira. Davi vem e quebra todo o sistema com a harpa, adorando a Deus. Era uma coisa tão extraordinária de um coração livre, que Saul, quando estava endemoniado, levavam Davi, e Davi, antes de matar gigante, tocava, e o demônio que saía de Davi por causa de Saul, por causa da unção que estava em Davi. Ele tocava a harpa. Aí alguém pensa: é só tocar, é só ter uma voz. Não. Quando é feito com unção, algo sobrenatural começa a acontecer. As pessoas não estão só ouvindo uma boa música, há transformação no ambiente de adoração. Nossos corações são protegidos pela adoração. Começa a adorar, em vez de ficar preocupado, bota a adoração para você ver se você vai pensar no problema. Você vai chorar, vai se derramar, e de repente se esvaziou, e você: uau, meu coração agora está bem. Adoração tem poder, amém? De transformação. E nós não adoramos para Deus. Deus não precisa da tua adoração. Se eu cantar, Deus está feliz. Se eu não cantar, Deus fica triste. Não existe essa coisa. Deus não muda, amém? Mas quando nós adoramos, nós mudamos. Nós somos transformados. Então vamos lá, olha para essa terra aí. Alguém, nasce alguma coisa desse lugar? Quando você, cheio de animal, cheio de gato, cheio de semente, você vai ficar num lugar desse? A sua tendência natural é ir para onde? Para onde tem água. Nossa tendência humana, por causa das programações mentais que temos, é sempre seguir o curso do mundo. Porque todo padrão que aprendemos veio do mundo, mas nós nascemos e agora tem um padrão do céu. E onde está o padrão do céu? Na palavra de Deus. E qual foi a palavra de Deus para Isaac? Fica em Gerar. E Gerar significa círculos. Muitas vezes parece que você está andando em círculo, mas não está. Está acontecendo. Muitas vezes no natural tudo piora, mas está acontecendo. O Senhor me disse essa semana uma palavra, e Ele disse: filho, proteja só sua imaginação. Quando você pensa que tudo está acabado, que nada está acontecendo, eu estou trabalhando. O trabalho do inimigo é levar a gente para o que é visível, para o que é tangível, para que você perca a sua fé. E o trabalho do Espírito Santo é levar você para aquilo que é invisível, não atentando nós nas coisas que se veem. Por quê? Porque o que se vê passa, mas aquilo que não se vê não vai passar. Tem alguém comigo? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, tem alguém de Cristo aqui, por favor? E se sois de Cristo, então sois o quê? Sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a... Uau, quem é descendência de Abraão aqui? Levanta a mão. Se vocês são de Cristo, então vocês são sementes de Abraão. Olha para alguém e diz: eu estou olhando para a semente de Abraão. Olhando para alguém que é abençoado com a bênção de Abraão. Tudo que toca prospera, tudo que onde pisa os pés as coisas têm que acontecer.
Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema da igreja? Que não se vê assim. Sabe por onde é que você se vê? Pelo padrão do mundo, pelas experiências que teve de rejeição, de bloqueio, do que for, menos por aquilo que a palavra de Deus diz. Que tal acordar de manhã, de botar o pé no chão, começar a se ver: eu sou descendência de Abraão. O que está sobre Abraão está sobre a minha vida. O que está sobre o rei, eu tenho os céus ao meu favor. Pelo amor de Deus, eu não preciso de uma peixada. Não, ao invés disso, a imaginação é o contrário. Você vai fazer um teste numa empresa, um dia antes de fazer o teste já se vê: eles não vão gostar de mim, eles não vão me aceitar, eu sou baixo, eu sou de tal cor, eu sou assim. Não, se veja todo mundo já imaginando, todo mundo gostando de você. Uau, chegar lá, eu tenho um favor, sou agraciado. Eu posso não ter o currículo que fulano tem, mas eu tenho o favor de Deus, como Esté tinha. Todo mundo arrumado, todo mundo produzido, mas Esté pisou o pé, o rei olhou para ela e disse: ela é a mulher que eu quero. Ela não era mais bela, era mais agraciada. Que tal você ver como Maria: eu sou agraciado, eu sou cheio do favor de Deus. Mas não, você reclama de tudo que está acontecendo na sua volta, e essa fé naquilo que você reclama está só atraindo para você coisa ruim, sentimentos ruins. Que você está criando como realidade à sua volta é baseado em crenças erradas. Sua vida não muda. Só vem gente para mim errada. Estou solteira. Só vem homens que querem abusar de mim. Claro, porque tua fé está nisso. Você não se vê amado. Eu sou tão amado, eu sou tão amado, que quem Deus enviar para mim, sabe, vai ser amado por mim. Você nem está pensando no amor da outra pessoa, porque você já é pleno no amor dele. A Bíblia está chamando aqui em Gálatas 3:29 aqueles que pertencem a Cristo, semente de Abraão. Semente de Abraão, meu Deus. Eu quero que você durma com essa palavra no seu coração. Eu sou a semente de Abraão nessa terra. Foi em Gálatas, Nova Aliança, o livro que Paulo mais prega a graça de forma radical, em Gálatas, quando ele chama os malucos, os Gálatas de malucos. Ó insensato Gálatas, vocês saíram tão depressa da vida do Espírito para a carne. Vocês confiam nas regras, mas não no Espírito Santo. Sabe por que as pessoas gostam de regras? Porque elas querem fórmulas. Fulano deu certo, aí ela vem e diz: como foi que você recebeu? Ah, orou de manhã e orou de tarde, então vou fazer a mesma coisa. Eu vou orar de manhã, vou orar à tarde. Não, você não tem um livro de regras, você tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo sabe todas as coisas. Qual é o problema? A gente não quer depender de Deus, não quer ter comunhão. Não precisa orar 8 horas no quarto não, mas começa a estar consciente dele. Acorda de manhã: Espírito Santo, vem comigo, me ajuda entrando nessa reunião. Espírito Santo, me ajuda a resolver esse problema. Eu sei resolver, mas eu preciso de você. Davi tinha um exército de Torá, um exército tão poderoso que podia destronar os filisteus, mas ele mesmo assim não ia. Ele só ia quando ouvia o Senhor, e muitas vezes as estratégias eram loucas. Fica em 2 de Crônicas, capítulo 14, fica por trás das amendoeiras. Irmão, imagina o capitão de Davi ouvindo aquilo: mas meu Senhor, a gente vai ficar por trás da amendoeira? Que coisa louca! Que estratégia é essa? Eu pensei que a gente ia mandar a cavalaria, a infantaria, a gente ia tocar trombeta, e havia os arqueiros com flecha, com lança, e a gente ia vir com os escudos armados, igual a os 300 de Esparta. Não, fica atrás da amendoeira. Porque não é sobre a estratégia, é sobre dependência. O que Deus quer é que a glória seja dele, e que você entenda que ele cuida de você em todas as áreas da sua vida. O maná é isso, é viver no agora. Mas a gente quer o quê? Juntar para amanhã. Medo do futuro, excesso de futuro. Vamos lá para fechar. Tem muita coisa aqui de revelação, mas eu sou a semente de Abraão. Diga em voz alta: eu sou a semente de Abraão. Isso aqui é uma imagem clara da descendência de Abraão, que é Isaac e nós. Seu descendente direto, é o primeiro descendente natural de carne. Quando a gente estudar a vida de Isaac, como ele teve que lidar com aquela fome, encontramos sabedoria para entender as promessas de Deus sobre provisão em tempos de escassez. Vamos lá. Primeiro, não desças ao Egito. O que é que isso significa? Não siga o curso natural, siga os caminhos do Senhor. Porque os caminhos do mundo parecem ser proveitosos, mas muitas vezes trazem perca, dano, dor, estresse, fadiga. As pessoas até ganham muito, mas com muito sofrimento. E com o Senhor é diferente. Quem está comigo? Provérbios 13:11, por favor, alguém bota aí na tela.
Deus não quer só finanças na nossa vida, mas em todas as áreas que você fique bem. A bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10, 22. Vamos ler 10 e 22. A bênção do Senhor enriquece, e ela não acrescenta tristeza. Então o que vem do Senhor não destrói. Amém? Te faz crescer, te faz prosperar, mas não traz dano algum sobre a tua vida. Não acrescenta tristeza. E o que inclui a bênção de Deus? Shalom. Você sabe o que é shalom em hebraico? Não significa só paz. Significa bem-estar em todas as áreas. Prosperidade, bem-estar, saúde, plenitude e segurança. Então não é só ter dinheiro, porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas não tem saúde. E dinheiro não compra saúde. Então a gente precisa entender que essa paz, essa shalom, que é diferente de eirene em grego, ela toca todas as áreas da nossa vida, gente. Tem gente aqui que está sendo protegido, nem sabe que está sendo protegido. Bota aquela imagem de novo lá, Will, por favor. O Senhor disse o que para Isaac? Fica em Gerar, que eu te abençoarei. A palavra abençoar aqui é baracar. Fica em Gerar, que eu vou te abençoar. Barak. Segundo o dicionário do Novo Testamento, significa dotado de poder benéfico. A natureza da bênção é conferir e transferir poder benéfico. Você não só vive a bênção de Deus, mas é transferido de você para os outros. Não para em você. Amém? Ela é vertical e horizontal. Só que vamos lá, coloca aí na terra de novo. Vamos para o verso de número 12 agora. Pode colocar Gênesis 26, verso 12. A gente não pode confiar em riquezas, temos que confiar no Senhor. Verso 12 ao 14. Você crê que Deus é poderoso para fazer superar, mudar toda a boa graça em nossas vidas? Amém. E semeou Isaac naquela terra. Então Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes no mesmo ano. E o Senhor, o homem começou a prosperar e continuou prosperando até se tornar muito. Coloca a imagem lá da terra, por favor. Você acha que é a condição natural que vai te enriquecer, te abençoar e fazer você ficar bem? Deixa eu te dizer, há algo que é espiritual que se manifesta no natural, é a bênção do Senhor sobre nossa vida. Essa bênção precisa se manifestar, mas se eu não estou consciente dela, eu vou estar consciente da escassez e da falta. Em Cristo somos abençoados, somos um povo de uma nova aliança. Se na aliança Abraão, que Abraão e Isaac andou com isso, imagina a aliança da graça, que é a aliança feita através de Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer. Porque hoje eu não tenho mais tempo em entrar nesses textos, na próxima semana a gente entra. Olha para essa imagem aí, seja sincero, quem consegue plantar numa terra dessa? E consegue prosperar. Só que o texto está dizendo, deixa aí. Então Isaac semeou naquela terra, essa terra aí, e colheu 100 vezes. E o Senhor o abençoou. O homem começou a prosperar e continuou prosperando até se tornar muito próspero. Quando semeamos onde Deus nos leva, Ele certamente nos abençoará. Às vezes a gente não vê resultados imediatos, mas eles vão vir. Amém? No início nem faz sentido. Faz sentido uma coisa dessa? Agora imagina os trabalhadores de Isaac regando essa terra para botar semente. Sem chuva, sem água, sem rio. Não tem semente que floresça. Mas Deus é Deus para fazer florescer sem água. Deus é Deus para trazer dinheiro até sem conta. Deus é Deus para fazer filho nascer sem fecundação natural e humana. De forma lógica, esse é um pior terreno para semear. Sim ou não? O problema é que a gente enxerga onde vamos plantar de forma humana e não de forma espiritual. E aqui está a chave. Isaac
aonde ele abria poços, a Bíblia diz que vinham os filisteus e contendiam com ele. Ele abria outro poço, vinham os filisteus e contendiam com ele. E aqui está a chave. Isaac teve vários poços entulhados, mas aonde ele cavava poço, tinha água. Diga assim: todo poço que Isaac cavava tinha água. Ou seja, a promessa nunca esteve sobre os poços, e sim sobre Isaac. Não é o lugar, é quem pisa o pé nesse lugar. Isaac abria um poço, vinha os filisteus, brigavam, ele deixava para lá. Por que ele não brigava por aquilo? Parecia que a água ia atrás dele e ia. Aonde ele botava a mão, tinha água. E numa terra dessa, como? De que maneira? Porque a promessa não está sobre o lugar, está sobre você. A promessa não está sobre os sonhos, está sobre a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Queria chamar o Ministério de Música. Por mais que as pessoas tentem frustrar teus sonhos, a promessa não está sobre os sonhos, a promessa está sobre você. Fica firme. A gente precisa parar de enxergar de forma humana e começar a permitir que o Espírito Santo construa uma mentalidade celestial em nós, uma mentalidade de Josué e Caleb, que olha para gigante e imagina pão para comer. Pastor Alexandre está com um grande desafio agora. Ele tem que pagar 3 milhões. Estou dando um exemplo, tá? Se a mentalidade dele não é construída, ele vai olhar para aquilo e vai ficar depressivo no quarto, porque ele está dando poder à falta. Mas quando ele entende que é abençoado com a benção de Abraão, ele vai olhar para aquilo e vai dizer: eu sou um filho de Deus. Deus me dá estratégias, ideias e maneiras de conseguir vencer isso. Como eu vou resolver isso? Conheci esse homem, ele foi lá na minha casa levar o estatuto da igreja anos atrás, quando a gente já tinha mudado para a mensagem da Nova Aliança. E eu não sabia que ele tinha ido de ônibus, e só tinha passagem de ir de ônibus. E como ele estava fazendo um favor para mim, ele na época ainda não estava fazendo parte com a gente, eu nem sabia também. Ele foi na minha casa, eu recebi ele, a gente deu um abraço, e falamos, conversamos, e eu disse: tu vai voltar de Uber, né, homem? E ele nem queria me dizer. Estava com a carteira zerada. E ele ia voltar a pé, e foi só com uma passagem para levar aquele papel para mim, porque era importante para a igreja, mas ele não precisava fazer isso. Mas de certa forma, algo no coração dele Deus colocou, e eu não sabia. E esse homem foi lá na minha casa, e ele morava na Tabajara. Agora está com um apartamentozinho dele aí. E eu me lembro como se fosse hoje, naquele dia. E eu fiquei tão grato, tão grato. Eu disse: cara, eu quero pagar seu Uber. Você vai voltar de Uber? Ele: não, eu pago, não tem problema, então. E aí eu paguei mais do que o Uber, dei um valor para ele. E aí ele depois ligou para mim e disse: eu ia voltar a pé. Naquela semana foi tantas portas que se abriram. Mas aí entra o trabalho. Ele não deixou de trabalhar, não deixou de confiar. Como é que chama a pessoa que vende apartamentos, vende casas, vende terrenos? Corretor, ele é corretor. Olha, uma boa proposta. Você que está querendo comprar seu apartamento, procure ele. Eu vi tanta gente sendo curada ontem. E Deus disse: percebeu que todo lugar que você vai para fora, as pessoas celebram o som que está na sua vida e recebem e desfrutam disso. Porque muitas vezes não estou fazendo isso para vocês me admirar, sabe? Eu continuo sendo eu. Se ninguém receber nada, eu estou feliz, estou bem, porque eu estou recebendo. Eu só estou dando o que recebi. Então não tem problema se alguém recebe, se não recebe. Mas como um pastor, eu tenho cuidado de ver as pessoas crescendo. Sabe, minha maior alegria é ver você recebendo aquilo que eu recebi, porque a minha vida mudou. Eu tenho visto avanços, Bruno, em várias áreas da minha vida. Eu já não sou aquele menino fedendo a maconha que morava ali na rua Campo Grande, em Paulista, que me converti, não tinha nem o que comer, só tinha uma roupa para ir para a igreja. Com a mentalidade, eu ganhei uma agenda, meu Deus, fiquei tão feliz. E usei aquilo para pregar, uma agenda já usada. Eu não tinha dinheiro para comprar uma agenda. Pregador, vê que coisa. Deus disse para mim: tudo que você tem hoje já teria naquela época. Você só não acessava por causa da sua mentalidade, mas sempre esteve disponível o reino. Nada mudou porque você é filho do mesmo jeito. Mas o que te ensinavam naquela época não faziam você acessar. Me ensinaram só religião, só regras a cumprir, e não a vida de Deus pela vida. É por isso que tem um monte de gente buscando coisas ao invés de buscar a vida. E depois eu vi esse homem crescendo, vi ele prosperando, avançando, comprou o carro, comprou outro carro, comprou um apartamento e foi. Eu estou falando de coisas materiais, mas eu sei que existem outras áreas. Saúde, perdeu mais de 40 quilos.
que para mim foi a maior bênção. Já percebeu que tem algo aqui nessa igreja com relação a isso? Pessoas perdendo peso, pessoas mudando a alimentação, pessoas... Por quê? Porque alguém começou a entender isso também, um ambiente favorável para crenças nessa área. Pode ser feio, chegou aqui e ficar bonito. O carro da unção do pastor, tô brincando. Alguém disse, você é muito... Como é que chama a pessoa que tem uma autoestima muito elevada, né, Juninho? Vê Juninho como tá, perdeu 10 quilos. Tá tão musculoso que a camisa nem entra mais no braço dele. Essa semana ele tirou a camisa no refeitório lá no trabalho. Juninho, calma. Vai mostrar como ele estava sarado. Eu disse, Juninho, pode botar. Se a mulher olhar para você, ela vai cair em tentação. Fique quieto. O cérebro humano não sabe distinguir o que é imagem, o que é realidade do que não é realidade. Proteja a tua imaginação. Deus protegeu a imaginação de Abraão, dando visão para ele. Estrelas do céu. Eu não quero você olhando para aquilo que é limitado. Eu quero você olhando para o que é impossível. Só que vai chegar um ponto que a pessoa se acomoda, Alexandre. Já saí daquele lugar que eu não tinha dinheiro de pagar ônibus. Já saí daquele lugar que eu não tinha dinheiro de pagar Uber. Já estou com meu carro, com minha casa, sei lá, estou com meu ministério crescendo na minha empresa. Desenvolvi como pessoa, estou ajudando pessoas. Então, não, a gente não para de crescer. Muda tuas programações. Se vinha pela mesma rua, muda de rua no trajeto. Se faz algo só pela manhã, faz à noite, sei lá, irmão, quebra paradigmas mentais. Mas acorda de manhã, amanhã, ou vai dormir essa noite dizendo, eu sou a semente de Abraão. O que estava sobre Isaac era tão tremendo que os caras cavavam um poço numa terra dessa. Olha para isso. Como que alguém planta numa terra dessa e colhe 100 vezes mais? Porque não é a semente, nem é o lugar. É a promessa que está em nós. Milagres ainda existem. Montanhas ainda se movem. Coisas ainda acontecem, Dinho, no reino de Deus. Eu estava pregando ontem, olhei para aquele povo e disse, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Evangelho é poder, gente. Romanos 1,16, Paulo disse, eu não tenho vergonha do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus. Isso aqui não é uma filosofia, não. Isso aqui não é um treinamento mental, emocional. Isso aqui é o poder de Deus em operação. E nós não podemos ser como esses fariseus que deixaram que a tradição, que os paradigmas e as construções mentais humanas falassem mais alto do que a verdade da palavra de Deus na vida deles. Você pode escolher, estão falando daquela igreja, aquela igreja faz isso, prega graça, o povo faz isso e aquilo. Ou você pode escutar a palavra que essa igreja tem pregado e dizer assim, que palavra extraordinária eu estou ouvindo. E outra coisa, ainda que alguém esteja errado, não propaga, irmão, a vida das pessoas. Tem gente que gosta de fofocar, gosta de falar mal dos outros, gosta, sabe, essa coisa quando vem para mim, para em mim. Se vier para o meu lado, em mim, para. Pensa numa coisa que eu não gosto, é algo que não edifica, algo que não constrói, algo que não muda a vida de ninguém. Pega essa coisa, joga fora e vamos pensar naquilo que edifica. Paulo disse, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, alguma virtude nisso, é nisso que ocupa a tua mente e teu pensamento. Sabe qual é o problema? É que o inimigo está fazendo você ocupar a sua mente com a falta, com a escassez, com a calúnia, com problemas, com pressões. Ei, está na hora de ocupar a tua mente com as coisas que edificam, com as coisas que têm valor. Está cheio de curso na internet. Você só se vê ganhando dinheiro numa área, por isso que não vê provisão em outras áreas. Porque a tua crença está nessa área de receber provisão. Só que Deus pode criar inúmeras formas de trazer provisão para a tua vida. Deus pode abrir portas que você nem imagina. Vamos cantar essa canção, vamos embora. Carro da hora. Escuta essa canção.